Fala aí, meus amores, boa tarde, beleza? Pura? Então a gente vai dar continuidade à preposição, a essa classe de palavras, que são as preposições, né? Nós já sabemos que elas são invariáveis, tá? Nós sabemos que elas dependem de outras palavras para que se estabeleça um sentido, para que ela tenha um sentido, né? Ela sozinha, ela não tem significação nenhuma, né? Elas são dependentes, né? São formas dependentes aí que nós temos. Nós vimos que na página 73, 75 e 76 que elas podem sofrer combinações ou contrações, né? E aí elas podem estar acompanhadas aí de duas palavras, né? No caso aí, você pode combinar, né, um advérbio, uma preposição com um advérbio, ora uma preposição com um artigo, ora uma preposição com um pronome e ora, né, sendo pronome pessoal, o pronome demonstrativo. E logo abaixo tem um assunto na página 76 que fala sobre a crase. A crase vai acontecer na combinação entre a preposição a, nós temos, né, naquele quadrinho, a preposição a mais o artigo feminino. Preposição a mais o artigo feminino, que vai acontecer uma fusão entre os dois. Esse é o fenômeno da crase, né? A crase não acontece só nesse caso aqui, não. A crase acontece em qualquer vogal, né? As vogais iguais que se juntam aí, né? E aí a gente, pela história da língua, a gente tem esses fenômenos que acontecem, né? Da junção das duas, você tem duas vogais formando uma só. Esse é o fenômeno da crase. Mas a gente costuma falar mais dessa crase aqui, que acontece com a preposição a mais o artigo a, que dá esse azinho com acento grave. Então aí tá assim, a preposição a pode unir-se ao artigo a e aos pronomes demonstrativos, porque se você tem um pronome demonstrativo, a preposição mais o pronome demonstrativo, aquele, aquela, né? Então automaticamente você também junta esses dois azinhos, formando também uma crase. Então, eu dei uma flor a aquela, é como se eu substituísse esse a por para. Eu dei uma flor para aquela menina, né? Então aí eu dei uma flor a aquela menina. Então, pra gente encurtar, né? Porque a nossa mania de encurtar tanto, e aí a gente acaba acontecendo isso, né? A crase ocorre. Então, é o mesmo processo que há entre as combinações e contrações das outras preposições, junto com outras palavras, né? De outras classes gramaticais. O que ocorre aqui, quando você tem a preposição a, para não ficar a, você junta os dois com um acento grave. Então, o a ligado ao artigo a e o a ligado aos demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Essa união é uma contração, né, indicada pelo acento grave e recebe o nome de crase. Então, eu escrevo eu vou a Bahia. É como se eu dissesse assim, eu vou para a Bahia. Nesse a, a preposição pode até ser substituído por para facilitar a compreensão de vocês. Eu vou para a Bahia. Então, para juntar tudo, né, eu vou a Bahia com crase. Entregue isto para aquela moça, ou entregue isto a aquela moça, a com crase, contração.
Comecei a dar valor àquilo, dar valor para aquilo, dar valor a aquilo, com crase, certo? Então esse é o fenômeno da crase. E a crase ela tem alguns casos aí que a gente não está estudando propriamente a crase, só para, né, o assunto não é crase, né? O assunto é a preposição, é só para explicar que acontece esse fenômeno da crase quando você junta esses dois azinhos aí, tá bom? Então vamos lá, vamos para a locução prepositiva. Locução prepositiva. Na locução, eu sei que na locução acontece, eu tenho locuções verbais, eu posso ter uma locução adjetiva, né? Então aí, o que é a locução, né? Junção de duas palavras, dois termos ou mais, né? Então aí, na locução prepositiva, o que vai rolar? Na página 77 está esse assunto. Então, é um grupo, né, de palavrinhas que a gente tem aí, que é constituída de advérbio, né? Ele tem uma noção de advérbio ou uma noção de locução adverbial, seguida da preposição de, a ou com. De, a ou com. Normalmente são essas preposições que estão presentes na locução prepositiva. Então, por exemplo, ó, o garoto escondeu-se. O garoto escondeu-se atrás do móvel. Deixa eu apagar essa parte aqui da locução. O garoto escondeu-se atrás do móvel. Deixa eu botar outros exemplos aqui para vocês. Ó, nós temos: não saímos por causa da chuva. Vê se dá para ver. Não saímos por causa da chuva. Deixa eu ver se tem outra. O colégio ficava em frente à casa do diretor. Em frente à casa do diretor. Então aí o ofício foi redigido de acordo com o modelo. Tá, beleza. Não saímos por causa da... Olha aqui a expressão. Olha aqui uma locução. O colégio ficava em frente a... O garoto escondeu-se atrás do móvel. Tá vendo que são expressões adverbiais, né? Com ideia de advérbio. E que aí você tem duas ou mais, né, palavras. E por isso mesmo é que elas são chamadas de locuções, e são locuções prepositivas porque são regidas por preposição, tá bom? Então vamos lá. Na página 77, você tem lá, né? A locução prepositiva é a expressão constituída de duas ou mais palavras, que pode exercer a mesma função de uma preposição, ou seja, ligar palavras, né? Depois de muito insistir, João conseguiu o que queria. Né? Essa expressão em negrito, depois de, na página 77 do livro, depois de muito insistir, João conseguiu o que queria. Em frente a... Tá vendo? Essas expressões, elas são muito comuns, elas não se separam, né? Em frente a, depois de,
Então são expressões que precisam dessas preposições, né? Em frente à casa de Camila há uma padaria maravilhosa. Se a gente fosse tirar essa preposição, essa preposição lá, né, da locução prepositiva, ficaria só aí em frente, né? Em frente a Camila, você gera até um certo equívoco de sentido, né? Você fala em frente a Camila, parece estar enfrentando, do verbo enfrentar, né? Em frente a Camila, mas existe, né? Dependendo do contexto, aí sem a preposição. Então, conheça mais algumas expressões, algumas locuções prepositivas. Então, a gente tem a fim de, esse a fim de preposição é separado. O a é separado do fim, porque eu vejo muito as pessoas escrevendo a fim junto, mas existe o afim junto também. O afim junto não indica a questão da finalidade, porque o afim separado indica uma finalidade. Ele fez... Ó, deixa eu apagar. Ele estudou a fim de passar na prova. Ó, a fim aqui, essa expressão, essa locução prepositiva, ela indica uma finalidade. Ele fez isso com algum objetivo. Então, ele estudou com o objetivo, com a finalidade de passar na prova. Então, a fim separado, finalidade. Ela está a fim de mim. Ora, quando eu quero dizer que alguém está a fim, está... como é que eu posso expressar isso? Né? Quando alguém está afim naquela mesma sintonia, né? Está afim. Ah, eu tô afim de jogar bola, né? É o sentido de afim, né? E não com a finalidade, certíssimo? Então, a fim de, com a finalidade, separado, abaixo de, dentro de, acerca de, não é acerca de, separado, não. Porque acerca aqui vai virar substantivo, né? Não é cerca, é acerca, né? Junto, acerca de, além de, em vez de, antes de, ao invés de, junto de, ao lado de acordo com e perto de. Percebam que o de e o com, né? O de e o com, o em, né? Eles são preposições aí principais, né? Para poder... que acompanham, né, essas palavras aí e essas expressões, ok? Tem outra coisa que eu queria falar com vocês, que nem tá no livro, né, mas a gente consegue perceber nos textos, a gente encontra muito nos textos, que aí é mais uma informação. A gente está falando de locuções prepositivas, né? Mas existe o que a gente chama de acúmulo de preposições. Então, a gente tem que atentar também para o acúmulo de preposições. O acúmulo de preposições não é necessariamente uma locução prepositiva, porque a locução prepositiva ela tem uma ideia só, de uma preposição só, é como se fosse uma preposição só, né? A ideia é a expressão toda, ainda que eu tenha 2 ou 3 palavras juntas, elas têm uma ideia única. No acúmulo de preposições, as preposições elas estão juntas ali, mas cada uma tem o seu valor, né? Então a gente, por exemplo, andou por sobre o mar. Jesus, né?
Quem é que vai andar por sobre o mar? Andou por sobre o mar. Olha aqui, nós temos o por e o sobre. A gente, um certo estilo, né? Fica muito bonito esse acúmulo de preposições no emprego dessas preposições no texto, né? Andou por sobre o mar, né? Elas se combinam com mais frequência, né, nas preposições de. A gente tem lá as preposições de, para. A gente tem um para com, né? Para com e por. E a gente tem o entre, também o sob e o sobre. Então, deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. De uma vez olhou por entre duas portas. Ó. Olhou por entre. Combinados, né? Esse de para por combinados com entre, sob, sobre, né? Entre, sob e sobre. Então, olhei por entre duas. Como é que tá aqui? Duas portadas mal fechadas. Olhou por entre duas portadas mal fechadas. Percebam que não são locuções aqui, né? É um acúmulo de preposição. Então, vocês têm que estar ligados, na verdade, quando você tem, em ocasiões, você tem um quadro, né? Um quadro das principais locuções prepositivas, né? E aí, são expressões que normalmente a gente usa, né? A gente tem muito costume de usar. E aí o acúmulo das preposições a gente não tem muito costume, né, de usar, mas você encontra, né, o emprego delas nos textos. Então tem um outro exemplo aqui. Os deputados oposicionistas conjuravam-no a não levantar mão de sobre os projetos depredadores. Aí tem outra aqui, ladrãozinho, briguento, matador, dia real e medo. São as expressões que a gente encontra, né, são exemplos que retirados aqui dessa gramática, da literatura, da nossa literatura brasileira. Ok, gente? Então é isso. Beijos. Tchau, tchau.